Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. E nós estamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo o segundo livro de Reis, capítulo 5, sobre a história do rei Salomão, que diz: Quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Agora aparece o Irão aí na história. Irão, rei de Tiro. Salomão enviou esta mensagem a Irão: Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Um templo, Salomão agora pretende construir um templo a Javé, seu Deus. A gente poderia ler o versículo 3 da seguinte forma, seria correto essa tradução. Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas por todos os lados contra meu pai Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome de Javé, o seu Deus, até que Javé pusesse os seus inimigos debaixo de seus pés. Que ele usa o nome sagrado do Deus de Israel para referir-se ao templo que ele pretende construir para o seu Deus. Mas agora o Senhor meu Deus concedeu-me paz em todas as fronteiras e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Pretendo por isso construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora, então, Salomão decidiu que é hora de construir o templo e Deus já havia dito que ele o faria. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores como os sidônios. Irão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E agora tem um acordo aí entre o Irão e o Salomão para a extração de madeira para a construção do templo. Irão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-te madeira de cedro e de pinho. Meus servos levarão a madeira do Líbano até ao mar e eu a farei flutuar em jangadas até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei e tu poderás levá-la. E em troca fornecerás alimento para a minha corte. Então, seria um acordo comercial aí, fornecimento de madeira em troca de alimento. Assim Irão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava, e Salomão deu a Irão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento à sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Irão. O Senhor deu sabedoria a Salomão como lhe havia prometido. Houve paz entre Irão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, e eles se revezavam. Passavam um mês no Líbano e 2 em casa, e Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedras nas colinas, e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras
lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Então aqui temos Salomão, primeiro fazendo um acordo com Hirão para rei de Tiro para que fornecesse madeira para a construção do templo, e agora designando trabalhadores do próprio povo de Israel para providenciarem a madeira para a construção do templo. Vai construir um templo ao Senhor. Apenas um detalhe aqui para aplicar esta palavra. Na verdade, Deus havia prometido a Davi que um descendente seu estabeleceria o reino e construiria o templo. E agora essas profecias se cumprem parcialmente. Pega essa palavra. Estas profecias se cumprem parcialmente em Salomão. Porque, na verdade, estas profecias só vão se cumprir definitivamente em Jesus. Ontem nós lemos lá em Mateus capítulo 12, quando Jesus é o maior. Jesus Cristo é o maior. E ele mesmo diz que ele é maior do que o próprio Salomão. Porque o Salomão estabeleceu um reino temporal e também Salomão construiu um templo temporal. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônios na invasão babilônica. O reino de Cristo é eterno. O reino que Jesus Cristo veio estabelecer é eterno. E o templo que Jesus Cristo está construindo é o templo eterno, onde Deus habita. Esse templo é construído de tijolos humanos. Cada um de nós, eu e você, que cremos em Jesus, somos uma construção colocada pelo próprio Deus neste templo, nesta construção, nesta obra, neste templo, que é o templo de Deus, onde Deus habitará eternamente em nossas vidas, em nossos corações. Este é o verdadeiro templo, do qual o templo de Salomão era apenas uma figura. Tenha isso em mente quando falar do templo. Hoje o que conta não são os templos de tijolos, madeira, pedra e ferro e outros materiais. Hoje o que conta de verdade e eternamente é o templo que Deus está construindo. Cada pessoa que se rende a Cristo é um tijolo colocado nessa construção. E quando essa construção espiritual estiver pronta, concluída, Cristo volta para buscar a sua igreja. Aí se cumprirá a palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 21, que eis que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Deus habitará neles, será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Olha esta promessa, eu vou ler aqui rapidamente esta promessa que é o objetivo final do templo que Deus está construindo, usando-nos para essa construção. Nós somos cada um tijolo nessa construção. Diz assim a palavra de Deus. Cadê? Onde ele diz assim... Apocalipse capítulo 21, versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E este é o templo definitivo de Deus com os homens, que somos nós. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado mais uma vez pelas inumeráveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia,
pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado, meu Deus, pela noite de paz e a proteção que nos tem cercado e por acordar com saúde, pelo novo dia, a nova oportunidade de novas realizações, de novos aprendizados, de novas experiências. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos nos unir no começo desse novo dia para alimentar o nosso espírito com a sua palavra e para interceder uns pelos outros. E agora, Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor cada pedido que meus irmãos têm feito aqui nas nossas leituras, nossos vídeos, ó Pai. Clamamos em nome de Jesus, primeiro pela salvação dos nossos familiares. Ó Deus, traz de volta os desviados, converte os corações não convertidos. Ó Espírito Santo, leva quebrantamento, arrependimento, libertação, transformação, conversão a Jesus Cristo, rendição aos pés do Senhor Jesus. Para cada um de nossos familiares, usa-nos para testemunhar com poder, com amor, com sabedoria. Ó Deus, para resplandecermos o brilho da graça de Cristo para os nossos familiares e alcançá-los para Jesus. E aí, Pai, nós clamamos em nome de Jesus, pedindo a salvação dos familiares da irmã Luzinete, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo a salvação, ó Deus, dos familiares, amigos, conhecidos da irmã. Ó Deus, da irmã Maria do Carmo, rogamos pelos filhos da irmã Maria do Carmo, traz de volta para os caminhos do Senhor. Os filhos da irmã Maria Luzimar, a nora da irmã Maria Luzimar, traz de volta para os caminhos do Senhor. Os filhos da irmã Marlene, ó Deus, os familiares da irmã Silvia, os familiares, rogamos pela mãe da irmã Sheila, pela saúde daquela senhora, em nome de Jesus. Ó Deus, rogamos pelos familiares da irmã Raquel, que clamam por aqueles casais, para que haja harmonia entre os casais, que aqueles que não são convertidos venham se converter. Clamamos pelos filhos da irmã Ana Lúcia, em nome de Jesus. E assim cada um, clamamos pelo retorno das filhas da irmã Edivânia para os caminhos do Senhor. Toca naqueles corações, pesa naquelas consciências, traz arrependimento, traz quebrantamento, traz mudança de vida para os nossos familiares, em nome de Jesus. E aí nós nos lembramos dos enfermos, Pai, e clamamos pedindo saúde para a irmã Maria Luzimar, para o irmão Raimundo Nonato. Clamamos por saúde para a irmã Luzinete, precisa de uma cirurgia para os seus olhos. Usa os médicos, abre as portas para que a cirurgia se realize, seja bem sucedida. Oramos pelo Paulo, pela saúde do Paulo, pela salvação do Paulo. Pedimos pela saúde da irmã Letícia, da irmã Valderice, da irmã Lídia. Orienta os médicos que estão tratando as suas servas em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, clamamos pela cirurgia a qual a irmã Aldair vai ser submetida para a recuperação da sua perna. Guia os médicos com sabedoria, abre as portas para o tratamento do meu primo Alex. Ó Deus, manifesta graça sobre a esposa do pastor Osemar. Clamamos em nome de Jesus pelo Agostinho, que está lutando contra um câncer. Ó Deus, cada um destes enfermos opera poderosamente, cuida da saúde da dona Nair na sua idade avançada. Ó Deus, que em qualquer momento de lucidez ela possa lembrar de Cristo e do que Cristo realizou na cruz em seu lugar e trazer arrependimento ao seu coração, entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao que realizou na cruz em nosso lugar, que nos perdoou os pecados, que nos reconciliou com o Pai, que nos fez seu povo, que nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a sua bênção por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.